Aquilo que nós já temos vindo a referir, são as várias tentativas do Spínola para impor o seu projeto de poder pessoal. E elas passam, em primeiro lugar, por tentar dissolver o MFA nas Forças Armadas. A certa altura, portanto, na sequência daquilo que ele referiu logo naquela declaração do dia 25, de se referir às Forças Armadas e não ao MFA, a certa altura começa a teoria de que o MFA são todas as Forças Armadas são MFA. E, portanto, há que acabar com o MFA. Dá-se um episódio que mostra bem isto, porque, entretanto, nós que não tínhamos estruturado a nossa organização em termos de MFA, organizámos-nos à volta da Comissão Coordenadora do Programa do MFA, que traz também com ela própria algumas contradições, pelo facto de não representar de uma forma clara e genuína a direção da conspiração. Porquê? Porque a conspiração, como nós já vos referimos, é feita fundamentalmente pelo Exército, com a adesão ou a ligação depois da Marinha na parte final, nomeadamente no programa, mas depois, tal como na Junta de Salvação Nacional, vamos buscar 322 para a Comissão Coordenadora do Programa do MFA, também vamos buscar 322. E aqui com uma contradição ainda maior no que diz respeito ao Exército. Nós, no Exército, tínhamos uma direção de 3 elementos e dessa direção só um é que vai para a Comissão Coordenadora do Programa do MFA inicialmente, que é o Vítor Alves. O Otelo fica para ser graduado e comandar futuramente o COPCON, e eu fiquei, como estava de fora, como estava nos Açores, inicialmente fiquei de fora. O que leva que quando chegasse, a certa altura, já está indicados os 7 elementos para o Conselho de Estado e eu fico sem lugar, digamos. Vou para delegado do Exército junto do chefe de Estado-Maior do Exército, entro em conflito imediato com o chefe de Estado-Maior do Exército, que pertencia à Junta de Salvação Nacional. Chega-se à conclusão, e digo, eu não posso continuar aqui sem ter poder, portanto, estou aqui como delegado junto do chefe de Estado-Maior do Exército, mas ou sou o chefe de gabinete dele, e aí tenho poder, ou se estou aqui como mais um capitão, não tenho poder nenhum porque está-me a boicotar permanentemente. Nós não queríamos graduações, e eu próprio disse, eu não quero ser graduado, não preciso ser graduado em coronel para ser o chefe de Estado-Maior, ou o chefe de gabinete do chefe de Estado-Maior, mas o que é facto é que acabei por sair de lá e ir para a Comissão Coordenadora, que ficou com 8 elementos, ainda que só 7 é que estivessem no Conselho de Estado. E dá-se, a certa altura, a primeira tentativa de golpe dos spinolistas, concreta. Elaboram um documento, que ficou conhecido pelo documento em Graça Antunes e Hugo dos Santos, porque foram os dois que lhe deram visibilidade, que é um documento em que preconizam o regresso aos quartéis, o fim da Comissão Coordenadora e a dissolução do MFA nas Forças Armadas. E este documento obtém para o documento, para a difusão do documento e recolha de apoios, obtém o apoio do chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, que era o General Costa Gomes, que lhe pôs o visto. Bem, e o que é que se passou? A certa altura, há um dia que aqui o Martins Guerreiro me procura e me diz, mas o que é isso, pá? Então, mas vocês agora deixam-me pôr a circular este documento. Eu não conhecia o documento, estava a circular desde o dia anterior, e digo, mas não sei nada disto, mas isto é muito grave. Li rapidamente o documento, dirigi-me ao gabinete do General Costa Gomes
E disse ao meu general, então, mas que é isso? Então, mas o senhor põe o visto num documento desse. E ele, aliás, dizendo, não, mas a mim garantiram que você apoiava este documento. Eu digo, não, isso é absolutamente falso. Não só não apoio, como estou frontalmente contra. Então risco já aí a minha assinatura. Eu digo, não, isso não se pode fazer assim. Não é chegar a riscar a assinatura. O senhor tem que fazer imediatamente uma nota, uma mensagem e difundir por todas as unidades por onde foi mandado o documento, a anular o documento e a dizer que foi enganado e que retira a sua assinatura do documento. E ele assim fez. Bem, e assim fez, e nós lá conseguimos anular a circulação deste documento, com situações, por exemplo, interessantes. O documento tinha chegado à Guiné, também com a indicação para o Fabião de que eu estava de acordo com o documento. O Fabião fez um plenário em Bissau, em que convence a generalidade dos militares a aderir ao documento e diz, eu apoio este documento. Assim. Eu, quando sei disso, telefono para o Fabião e digo, olha, eu estou totalmente contra o quê? Você está contra, mas ontem garantiram, não, totalmente contra isto, foi uma golpada, há que anular isto. O Fabião, nesse mesmo dia, faz outra reunião e diz, eu fui enganado, portanto quero-vos dizer que anulo a posição e consegue que a generalidade dos militares esteja contra o documento. Portanto, é nestas golpadas permanentes, nesta conspiração e contra-conspiração permanente, que nós engrenamos de imediato. A seguir, o Spínola começa, de facto, a ver que a situação lhe está a fugir do terreno. O Spínola era um homem que tinha uma imagem de grande militar, de político sabia muito pouco, mas era um indivíduo extraordinariamente autoconvencido, sendo um indivíduo que tinha qualidades e também defeitos. Eu pessoalmente serei suspeito porque acho que tinha muito mais defeitos do que qualidades, mas isso é outra questão. Uma das características que tinha, de facto, o que o levava a enganar-se em permanência, por exemplo, estava convencido que tinha muito mais força militar do que tinha na prática. Uma das características que tinha é que era um indivíduo extraordinariamente autoconvencido. E então, por exemplo, quando é da formação do primeiro governo provisório, nós, na sequência daquela propaganda anticomunista do antes do 25 de Abril, e que, em certa medida, ainda estava na mentalidade de muitos de nós tivemos dúvidas em que o Álvaro Cunhal fosse para o governo, porque achávamos que era muito forte pôr o Álvaro Cunhal como ministro. E é o Spínola que diz, não, eu quero no governo para ter ao meu lado, que é para controlar melhor. Portanto, isto mostra, de facto, a bravata daquele homem. Mas quando começa a ver que não tem condições para levar para a frente os seus objetivos, começa e engendrou. E aqui quem é o grande mentor do plano é o Sá Carneiro, porque o Sá Carneiro era ministro sem pasta, portanto, o verdadeiro mentor daquilo que vem a ser conhecido pelo golpe Palma Carlos é o Sá Carneiro. E qual é, no que é que consiste o golpe Palma Carlos? A teoria é esta: o povo português não está preparado para eleições, era a velha máxima que depois que ouvimos durante muito tempo. Portanto, há que adiar as eleições que estão previstas para um prazo de um ano para a Assembleia Constituinte. Há que adiar para a Assembleia para novembro de 76, portanto, 2 anos e meio depois. Mas, entretanto, como é necessário conjugar a legitimidade revolucionária do MFA, do 25 de Abril, com a legitimidade democrática, vamos fazê-lo na pessoa do general Spínola, elegendo para Presidente da República. Portanto, vamos fazer eleições... Referendo? Não, eleição com referendo. Vamos fazer eleições para a Presidência da República em outubro de 74, portanto, de imediato, sem dar tempo a nada,
é evidente que primeiro garantiram que o Costa Gomes não iria concorrer. O Costa Gomes disse logo, não, eu não concorro, quando foram a pergunta, o foram ouvir. Portanto, mais uma vez se estendia o tapete vermelho ao Spínola, a passadeira vermelha. Vamos fazer eleições e, para obviar à não existência de uma Constituição, os candidatos a eleições a Presidente da República vão apresentar um projeto de Constituição e, juntamente com a eleição do Presidente da República, vamos fazer um referendo à Constituição, aos projetos. Este é o projeto que o Spínola vai defender. Para isso, apresenta a situação como estando a entrar num caos em que, inclusivamente, se justificaria, na opinião dele, a declaração do estado de sítio. Era o grande sonho. E o Spínola, aliás, vem-nos fazer essa proposta até ao 28 de setembro, vai ser feita aí umas 4, 5 ou 6 vezes. E, juntamente com ameaças de que se demitia, vai fazer a proposta de declaração do estado de sítio. E a primeira vez que ele aparece a fazer esta proposta é numa reunião na manutenção militar com o MFA, no dia 13 de junho de 74, em que ele aparece, portanto, a fazer a proposta, leva 4 ministros com ele, o Sá Carneiro, o Vasco Vieira de Almeida, que era o homem da economia, o Magalhães Mota e o Firmino Miguel, e leva a Junta de Salvação Nacional e apresenta, portanto, ao MFA já alargado, porque a partir de uma certa altura muitos que não tinham estado com os comandantes que ele convidou, com todos a certa altura mandou avançar os juvenis do Porto, etc. Enfim, era o MFB. Vai de facto com a sala da manutenção militar aí com umas 1000 pessoas, quase, absolutamente cheia, a abarrotar o anfiteatro, e preconiza a declaração do estado de sítio. Bem, essa reunião terminou de uma forma intempestiva, porque a certa altura o Spínola faz a intervenção, o Vasconcelos faz uma intervenção a levantar alguns problemas à posição do Spínola, a questionar a posição do Spínola em alguns pontos, diz que o Spínola convida-o para ir ao palco onde estava a mesa dos intervenientes para entregar um projeto que o Vasconcelos tinha. O Vasconcelos sobe ao palco, é maltratado lá em cima do palco, o Jaime Silvério Marques ofende-o pessoalmente, chamando-lhe filho deste e filho daquele, enfim, mas sem nós nos apercebemos não se ouvia o que é que se estava a passar. O Vasconcelos ficou, pela maneira de ser dele, ficou extraordinariamente incomodado em termos pessoais. Propôs-se de imediato um intervalo para se pensar melhor no intervalo e, bem, durante o intervalo nós soubemos do que é que se tinha passado com o Vasconcelos lá em cima. Recomeça a reunião e eu, que estava na primeira fila, pedi a palavra, levanto-me e tenho mais ou menos esta intervenção. Bom, meu general, dirigindo-me ao Spínola, o senhor foi nomeado Presidente da Junta de Salvação Nacional e é Presidente da República porque o MFA teve confiança em si. O facto de ainda estar Presidente da República significa que o MFA mantém a confiança em si. Mas, e ele não me deixou eu continuar, fiquei no mas. E quando eu digo mas, o Spínola levanta-se, levanta os braços e diz: eu sabia que tinha a vossa confiança e o vosso apoio. A rapaziada do Spínola que está na plateia começa a bater palmas e de repente a plateia está toda praticamente a bater palmas. Eu, de pé na primeira fila, cruzei os braços para ele ver bem que eu não estava a bater palmas
e ele sai do palco, ele sabia que tinha a vossa confiança, e saiu porta fora e deixou-nos ali sozinhos. Bom, aquilo lançou, como devem calcular, ele saiu com alguns homens do seu séquito, aquilo, como devem calcular, criou ali uma efervescência extraordinariamente grande. Eu saltei para cima do palco e agredi os meus camaradas todos militares que estavam lá um bocado, porque disse, bem, vamos lá ver uma coisa. Eu fui interrompido no que estava a dizer e quero saber se vocês me apoiam naquilo que eu ia acabar por dizer, porque o que queria dizer, e o Spínola não me deixou, foi, mas o senhor manterá a nossa confiança enquanto se mantiver fiel ao programa do MFA. Eu quero saber se vocês concordam com isso ou não. É evidente que recebi o aplauso total dos presentes, é isso mesmo. Tive uma fúria, comecei a chamar cambada de carneirada, pá, porque para que é que bateram palmas ao homem quando ele fez aquilo e o deixaram sair? Enfim, mas obtive o apoio dos militares ali presentes para esta nossa posição e obtive deles o mandato para a Comissão Coordenadora no dia seguinte poder ir ao Spínola e clarificar a situação com o Spínola.